O Brasil tem cerca de 35 milhões de jovens entre 14 e 24 anos. Desse total, 13 milhões dedicam-se exclusivamente aos estudos. Na outra parcela, há os que se dedicam aos estudos e ao trabalho, apenas ao trabalho, e os que estão fora da escola e do mercado de trabalho. Nessa entrevista, eu converso sobre empregabilidade jovem no Brasil com Júlio César da Silva, gerente de atendimento e operações do Centro de Integração Empresa-Escola. Júlio, bem-vindo ao Cidadania, obrigado pela sua presença na TV Senado. Eu é que agradeço, uma honra enorme estar aqui com vocês. Então, Júlio, vamos começar num ponto central dessa nossa conversa, falando sobre empregabilidade jovem no Brasil. A gente tem o programa Jovem Aprendiz, desde 2000, uma legislação foi feita para incentivar o trabalho de jovens conciliando com o estudo, a Lei 10.097 de 2000. E a gente conversava um pouco antes de começar essa entrevista sobre esse número de jovens aprendizes, né, os jovens que são empregados dentro desse programa. A gente tem em torno de 500 mil, mas pesquisas do Ministério do Trabalho, pesquisas que foram apresentadas, inclusive, num evento realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola em São Paulo, no final do mês de maio deste ano de 2023, indicam que esse número deveria ser pelo menos o dobro. E parece que há uma barreira intransponível. A gente fica ali nesses 500 mil e não chega, não passa disso e muito menos chegar a esse número que seria o ideal de 1 milhão de jovens aprendizes no Brasil. O que está acontecendo? Trabalhando com a empregabilidade, eu deveria dizer que pelo menos 1 milhão, pelo menos o dobro. Porque o interesse nosso realmente, para quem vive, para quem está no dia a dia, tem essa rotina aplicada, o número poderia ser bem maior, isso a gente admite. Mas nós entendemos que a lei da aprendizagem, ainda que hoje ela esteja datada ainda de 2000, ela teve um papel vital e importante para que a gente virasse essa página, né? Se a gente considerar antes da legislação em vigor, a gente, apesar de ter o trabalho infantil de forma ilegal, a quantidade, o número de jovens, de adolescentes que estavam nessa condição, ele é muito grande, ele continua sendo assim. Óbvio que as políticas públicas têm incentivado e têm atuado muito fortemente em todos os 4 cantos do território nacional para que haja o combate do trabalho ilegal infantil, mas há que se perceber e dar a devida atenção para a importância da lei hoje em vigor. Agora, óbvio que, como tudo datado, é necessário, se faz necessário uma atualização. E, de fato, alguns percalços a gente encontra desde então para que esse número seja maior. Essa talvez seja esse seja um dos grandes desafios de quem trabalha com aprendizagem, quem trabalha com empregabilidade jovem, de fazer com que essas amarras, com que essas arestas sejam aparadas e a gente consiga aumentar esse número. Bom, a gente vai antecipar um pouco, então, uma pergunta que eu teria mais para o meio da entrevista, falando justamente sobre esse ponto da legislação. Existe hoje um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, 6461, que pretende modernizar essa legislação. Nesse evento que eu citei, que aconteceu em São Paulo, o secretário de governo do Estado de São Paulo, empresário Guilherme Afif Domingos, ele comentou sobre essa legislação, fazendo algumas críticas em relação às cotas, dizendo que deveria haver mais incentivos do que cotas e que também a legislação estaria muito voltada para empresas de médio e grande porte. Ao passo que a maior parte das empresas brasileiras, 90%, são micro e pequenas empresas. O que está sendo feito para modernizar essa legislação e quais são os pontos que você considera que devem ser olhados com mais atenção para destravar e para melhorar a empregabilidade desses jovens que estão saindo da escola e entrando no mercado de trabalho? A atual legislação, a que está em vigência, ela, de fato, ela exclui, não de forma terminante, mas ela exclui da obrigatoriedade as pequenas e médias, as empresas de pequeno porte, né, as optantes do simples. Sim. E então, realmente, você acaba nichando para as médias e grandes empresas. Apesar dela não proibir,
não deixar de forma terminantemente proibida a participação, a contratação de uma empresa pequena, de porte pequeno, a um aprendiz. Mas ela não torna isso obrigatório. Ela permite, mas não é obrigatório. Com o marco regulatório, com a criação aí do Estatuto da Aprendizagem, um dos pontos discutidos é justamente a criação do Bolsa Aprendiz, que por verba pública conseguiríamos aí, nesse caso, atingir, e aí há um fomento, há um incentivo por parte daquele pequeno empresário para que lance mão de um aprendiz. Porque ele aí tem incentivos maiores, né, e praticamente o custo, se não todo, mas em grande parte, custeado por uma empresa pública, que seria possível, possibilitaria ele, teria mais condições financeiras para arcar com esse custo. Nós entendemos que um outro grande avanço no marco regulatório, na criação do Estatuto da Aprendizagem, é justamente o cálculo da cota. Ainda que hoje a gente tenha as médias e grandes empresas que têm um volume maior de funcionários contratados, nem todos entram nessa base de cálculo. Isso a legislação, apesar dela trazer isso de forma muito clara, mas quando vai-se efetivamente para o cálculo, há uma dificuldade na interpretação. Né? Mencionamos antes, né, do início da nossa conversa, por vezes isso eu vivencio, todo mundo dentro do CIA vivencia, a necessidade de uma empresa de lançar-se mão de um contador para poder chegar num cálculo. E deve ter a chancela, inclusive, de um auditor fiscal do trabalho. Então, isso poderia, sim, e aí, no meio dessa discussão, as oportunidades não estão sendo aproveitadas para os jovens. Então, sim, nós entendemos que quando há uma simplificação dessa cota, de como é que você calcula ela, as coisas ficam mais rápidas, mais ágeis e aí, por consequência, mais rapidamente o jovem é contratado, que é o nosso objetivo principal. Agora, quando você fala em Bolsa Jovem Aprendiz, isso pode ser também um incentivo para resolver uma outra questão que também preocupa, a sociedade preocupa, que é o fato de que os jovens entre 15 e 17 anos que estão ingressando no mercado de trabalho, eles começam numa transição conciliando trabalho e estudos. Para muitas famílias, essa é uma oportunidade que o jovem tem de contribuir no orçamento familiar e ainda assim manter os estudos. E às vezes até é a saída para ele continuar estudando, porque a condição socioeconômica da família, às vezes, não permite que ele, a partir de uma certa idade, ele precisa contribuir com o orçamento familiar. Um problema apontado nesse evento que aconteceu, promovido pelo CIE em São Paulo, foi que há uma percepção de que o número de jovens que entram no mercado de trabalho para essa transição entre 15 e 17 anos, eles estão abandonando os estudos. E daí isso cria todo um ciclo vicioso, quer dizer, o jovem ele para de estudar, então com isso ele não vai conseguir empregos melhores, vai acabar repetindo um problema de dificuldade no orçamento familiar, de atingir ocupações de trabalho mais bem remuneradas, enfim, uma série de problemas. Essa alternativa do Bolsa Jovem Aprendiz seria uma solução para esse problema, sim, e que outras alternativas podem ser colocadas para que o jovem que começa a trabalhar cedo, ainda no período de estudo, não abandone os estudos para ficar apenas trabalhando. Marcelo, a Bolsa, na minha visão, ela teria o papel de incentivar as empresas, porque hoje, com a legislação em vigor, o jovem ele recebe salário mínimo hora. Então, esse salário está garantido, né? Está previsto em CLT, no seu contrato de trabalho em caráter especial. Já existe hoje e o marco regulatório não abandona essa trava, mas, inclusive, nós consideramos, talvez, como sendo a política mais efetiva de combate à evasão escolar, a aprendizagem. Por quê? Porque essa é uma das condições primárias e primordiais para que o jovem continue na aprendizagem. Hoje, se ele perder o ano letivo por faltas não justificadas, o que é evasão escolar, ele automaticamente precisa ser desligado.
independente da intenção da empresa, da concepção que ela tenha daquele jovem. Não, ele é muito eficiente, ele é muito bom, eu não quero perdê-lo, vou dar oportunidade. Não, a legislação é clara em relação a isso. Então, esse é uma das melhores travas que a gente tem. Eu me arriscaria a dizer, sem muito medo de errar, que o programa de aprendizagem, independente da legislação em vigor ou do marco regulatório em vigor, é a melhor política pública que a gente tem para o combate à evasão. Obviamente, e não entrarei no mérito, que há muito que se discutir ainda em relação ao ensino médio integral versus a empregabilidade, né? Daí, isso precisa ser melhor apurado para que a gente consiga chegar num coeficiente interessante para ambos os lados. Você acha que o ensino em tempo integral, ele favorece a empregabilidade dos jovens ou ele acaba criando um obstáculo pela questão de tempo? Aí vai depender muito de como a escola e as empresas dividirão esse tempo. E o ensino técnico? A gente pulando aqui um pouco, já aproveitando o gancho dessa sua fala. O ensino técnico é muito pouco valorizado no Brasil, né? Aqui a gente tem uma cultura muito forte em relação ao ensino superior. O ensino técnico profissionalizante, já junto do ensino médio, poderia favorecer essa empregabilidade e também diminuir a evasão escolar? O CIE também investe no programa de estágio. E nós percebemos que, quando falamos do ensino técnico, nós temos uma pluralidade, um volume maior de jovens colocados no mundo do trabalho por intermédio do programa de estágio. E aí não discutiríamos absolutamente a evasão, porque aí é a condição, se na lei de aprendizagem a gente tem isso como uma trava para progressão, uma regra para progressão, no estágio a condição também primordial é que ele seja estudante. A partir do momento que ele ou tranca, ou abandona, ou desiste, alguma coisa do curso, automaticamente ele perde a condição de estudante. E essa é a condição primordial para a relação de estágio. Então, sem entrar no mérito da qualidade do ensino técnico, eu entendo que ele é hoje atendido, se falarmos do programa de estágio. Aliado ao ensino médio, isso poderia, e aí eu também aplicaria isso à política da aprendizagem, como uma discussão que amadurecida, ela pode chegar sim a um fator que seja interessante para ambos os lados, né? Que a escola tenha isso como uma evolução do seu estudante, né? Do seu, não acadêmico, mas do seu estudante ali de ensino médio, e o jovem também desenvolvendo suas aptidões, qualidades, enfim, suas competências. E isso precisa ser aliado. Não recomendaria, do alto da minha insignificância, não recomendaria os opostos para essa discussão, e sim a convergência, porque senão, de fato, pode haver sim algum choque se não ter uma convergência nesse aspecto. Agora, falando em educação, e aí falando para a jovem que está assistindo essa nossa entrevista, a gente tem um problema também, que é a evasão escolar, isso independentemente do jovem estar evadindo, né, saindo da escola para trabalhar. Né? Inclusive, há uma parcela da população, como eu falei no começo da entrevista, da população jovem, que está fora da escola e fora do mercado de trabalho, muitas vezes sem perspectivas. Dentro daqueles que estão no mercado de trabalho, os que estão começando a trabalhar, muitos não têm ensino médio completo. E entre os desocupados, esse percentual aumenta ainda mais. Essas pessoas acabam encontrando trabalho em ocupações com muito pouca expectativa de crescimento, com pouca exigência técnica, de conhecimentos técnicos. São empregos, muitas vezes, desestimulantes, que acabam causando desalento nessa parte da população. Quais as perspectivas, né, para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que estão abandonando o ensino médio? Aqui eu acho que é mais um puxão de orelha, né? Porque o jovem, quando ele entra no mercado de trabalho nessa situação, ou quando ele abandona o ensino médio, ele está abandonando até a sua possibilidade de sonhar, né? E muitas vezes de uma ocupação
dessas, assim, que aparentemente, ou que no começo da vida profissional de uma pessoa são ocupações que não dão perspectivas, é um começo de trabalho que vai, inclusive, vai tirar o jovem daquela situação de não ter nenhuma experiência para começar a trabalhar. Então, o que a gente poderia dizer aqui para essa juventude em relação a permanecer no estudo como forma de garantir uma empregabilidade melhor? Marcelo, eu falaria principalmente as duas pontas, ao empresário e ao estudante. Obviamente que o programa de aprendizagem, a lei da aprendizagem, ela não tem absolutamente a menor intenção de fazer com que o jovem seja esteio ou seja colaborativo no sustento da família. Não deve ser essa a intenção, mas a gente sabe da realidade. E a gente entende, nós temos um estudo recente, eu não me recordo exatamente o percentual, mas é um percentual considerável de jovens que contribuem maciçamente para o sustento familiar, para o orçamento familiar, e muitos são esteio. Isso é preocupante, não é nada interessante. Mas você tocou num ponto que eu considero importante, que é o seguinte: o programa de aprendizagem, ele tem o papel de dar base, ele tem o papel de ensinar questões básicas e elementares que, para mim e para você, que já somos profissionais, já atuamos num trabalho há alguns dias, né, alguns meses, noções que para nós questões que para nós é básico, elementar, como cumprimento de horário, cumprimento de regimentos internos, por que eu devo chegar na hora, por que eu devo obedecer o meu superior imediato, enfim, me relacionar bem com os meus colegas, coisa que se a gente for para o paralelo do trabalho, nós não temos, é absolutamente para que ele ganhe algum dinheiro e colabore no sustento familiar. Então, sim, é imprescindível que a lei da aprendizagem ela ofereça oportunidades a esses jovens, porque você mencionou um ponto que eu acho importantíssimo. Se a gente está falando de base de profissional, se a gente está falando de início de relação profissional, é nesse momento que o jovem começa a sonhar, é nesse momento que ele começa a dizer, poxa, gostei da área de contabilidade, gostei dessa área jurídica, gostei da área de logística, e aí ele começa a entender, poxa, eu quero fazer esse curso, então, de administração, como é que ele vai fazer isso? No submundo do trabalho, na ilegalidade de mão de obra. Isso não vai acontecer absolutamente. Eu não vejo, particularmente não vejo. Então, quando eu mencionei de abordar as duas partes, ao empresário, se ele entende que o jovem precisa ter qualidade, porque muitos empresários, muitas empresas, muitos RHs têm apontado uma enorme dificuldade do perfil hoje que a gente tem, né, de mão de obra, que às vezes qualificada, mas às vezes por questão de competência, de relacionamento, tem essa dificuldade na adesão. Então, enfim, esse é o momento para se colocar em prática o aprendizado. Essas competências que você comentou, isso é um ponto que também é bem importante a gente trazer aqui, principalmente para os jovens, para jovens que estão assistindo essa entrevista, pais e mães responsáveis ou professores e professoras. As competências que as empresas mais valorizam hoje na hora de admitir, de contratar esses jovens que estão em início de carreira profissional. Marcelo, muito se fala, e isso não é de hoje, mas eu continuo concordando que é uma verdade atual, é que contrata-se por competência técnica e demite-se por relacionamento. Então, as chamadas soft skills, né, que são aquelas realmente que são mais, não são palpáveis, não são tangíveis, ou seja, eu não estudei para ser, eu estudei para ser advogado, eu estudei para ser um contador, eu estudei para ser um administrador, isso são as hard skills. Quando a gente fala das soft skills, aí é diferente, realmente, escutamos com alguma frequência, poxa, eu tive que sair daquele setor porque eu não me dou bem com aquela pessoa, com aquele colega. Ora, se a gente fosse, né, absolutamente escolher com todo mundo que a gente convivesse, o mundo seria perfeito, e não é assim. Então, eu entendo, volto a dizer que
por mais que eu tenha aprendido, por exemplo, não fui aprendiz na minha carreira, mas por mais que eu tenha aprendido isso ao longo do tempo, seria para mim importantíssimo que eu já tivesse vivenciado isso no início da minha carreira como sendo um aprendiz. Então, volto a dizer, eu seria extremamente suspeito em falar que existe algum ponto em desacordo, né, com o mundo do trabalho que não estivesse sendo atendido pela lei da aprendizagem, independente da que esteja em vigor, que a gente torce muito para que o marco regulatório seja, enfim, aceito, passe, né, e a gente comece a tratar o programa de aprendizagem já com base no estatuto. Você acha, então, que a juventude deveria observar o desenvolvimento dessas competências que são mais comportamentais, socioemocionais, com mais cuidado, observar essas questões de comportamento na hora de buscar o trabalho? Absolutamente. Acho que respondendo um pouco mais objetivamente sua pergunta anterior, as empresas, sim, elas têm aplicado testes, por exemplo, para justamente entender quais são, né, as competências comportamentais desenvolvidas naquela pessoa, naquele candidato, para ela entender se isso é aderente. Porque falarmos de competência técnica é algo objetivo. Você consegue fazer uma medição rápida, aplica-se um teste, você entende se 1 mais 1 é 2, se o candidato responder que é 3, vamos eliminá-lo. Agora, quando se fala das competências comportamentais, relacionamento, aí já muda bastante. Então, sim, eu entendo que o que estiver à mão, né, do jovem, o portal do CIE, por exemplo, traz diversos cursos online, gratuitos, feitos à distância, que podem contribuir com isso. Então, o meu apelo ao jovem seria justamente isso, né, que paralelo ao que você estuda, ao que você se desenvolve tecnicamente, que houvesse também um cuidado com o seu comportamento, com a sua relação, com a sua postura, isso diz muito. Sem absolutamente deixar de lado a sua identidade, sem deixar de lado, né, o seu caráter, a sua visão de mundo, isso absolutamente não está em questão. O que se fala realmente é de respeito, de empatia, de entender o próximo, e isso colabora bastante. Boa comunicação. Boa comunicação, exatamente. Em relação ao empreendedorismo dos jovens, vale a pena começar a empreender antes de ter uma experiência de trabalho? Ou é melhor começar trabalhando numa empresa, entender um pouco melhor como as coisas funcionam e, a partir daí, viver o sonho de ser um empresário, por exemplo? Marcelo, o conceito de empreendedorismo ele pode ser aplicado dentro das organizações, não há nada que o impeça. Mas talvez se a gente levar para o viés, né, de eu quero montar o meu próprio negócio, eu quero empreender, abrir uma loja virtual, alguma coisa. Hoje se fala muito, né, das empresas com base em digitais. Ainda assim, principalmente se a gente voltar a falar sobre comportamento, sobre relacionamento, eu entendo que o período de aprendizagem dentro de uma organização, seja ela média, seja ela grande, seja ela pequena, pelo relacionamento que se tem com o público, com clientes, etc., seria, né, uma excelente base para o empreendedorismo. Porque não adianta nada você empreender, ainda mais falando de jovem, né, que eventualmente podem estar nas suas primeiras experiências de vida profissional. Tem muita coisa a se aprender, obviamente que não é com esse tempo também que você sairá graduado, né, na aprendizagem, mas obviamente que ele servirá como uma boa base, uma boa estrutura inicial para a consequente carreira que ele terá. Júlio, para a gente encerrar a nossa entrevista, a pergunta pinga-fogo, que homenageia o nome do programa, para você, o que é cidadania? Aplicação de todos os seus direitos, a execução de todos os seus direitos, e se falarmos aprendizagem dentro dessa área, dentro desse campo, em que a legislação, ela possibilita, ela dá condições ao jovem para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, para que ele consiga evoluir a ponto de a gente ter um profissional no futuro de excelente qualidade. Pô, Júlio César, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, à disposição. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte.
na TV Senado, democracia é todo dia.